to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Eita, que isso? Esse é apresentador da... É, mãe. Well, here it's fine if you got the time and the time to get yourself in. And here it's time. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Na Real dessa semana. Depois de um programa extremamente divertido que a gente teve na semana passada, temos um convidado hoje aqui de maior alto nível do que tivemos na semana passada. Beijo Frank, beijo Lucas. Senhor Marinho, inclusive ele já disse pra gente que ao dizer o nome completo dele, os 30 minutos de programa já serão encerrados. Então já vou agradecer a participação dele e pedir para ele falar o nome e a gente já se encontra semana que vem. Como é que é o nome do seu completo? Geraldo Eduardo Dias Marinho. Nome bonito, hein? Bacana, razoável, né? Razoável. Só nome de craque, né? Só nome de craque. Marinho foi o que ficou? Foi o que ficou. História bastante interessante, mas talvez é muito tempo para falar. Eu acredito que um futuro próximo, se houver interesse, para a gente falar disso. Que isso, hein? Foi profundo isso. O senhor puxou um... Puxou lá de dentro. Eu quase dei um choro, assim. Calma, gente, tá só começando. Verdade. Seu Marinho, o senhor já foi jogador de futebol, é isso? Eu joguei aqui em Montes Claros, em alguns times mais no interior, mas devido à época de futebol não ser uma profissão, né? E você ia, até hoje ainda acontece isso, com menos proporção, mas acontece. Sair daqui, vai jogar fora, o sonho de todo mundo, chegar lá, a realidade é outra. Você trabalha um mês, recebe esse mês com maior dificuldade, no segundo mês pingado, no terceiro não recebe, no quarto ou você vem embora ou eles te mandam embora e não te paga nada. Jogar fora? Onde o senhor jogou fora? Eu joguei em Uberaba, né? Joguei mais no interior de Minas aí e muito mais em Montes Claros. Montes Claros atualmente não é representado por nenhum time em alguma divisão profissional. Existe um fator, um grande fator para isso, ou uma série de fatores? Por que será que Montes Claros não tem esses times eu acredito que existe, sim. Primeiro é o seguinte, eu acho, isso é uma opinião minha, né? Já por ser eu não digo profundo conhecedor, né? Mas de ter um conhecimento bastante alto, não se admite uma cidade do porte de Montes Claros, hoje entre a quinta ou a sexta maior cidade do estado, e você não ter um time de futebol. Porque você quer queira ou não, o futebol ele é um meio de inclusão e, acima de tudo, de divulgação da cidade, né? E eu vejo que falta organização, de um modo geral, falta o captador que possa estar investindo nisso, né? Também não é uma coisa barata, é caro, muito caro. Mas que se tivesse um planejamento, com uma organização maior, com certeza a gente poderia ter até um time ainda na terceira divisão. Que se a gente fala segunda divisão hoje, de futebol mineiro. É o módulo 2, né? É o módulo 2. Módulo 2. Na realidade é a terceira divisão, né? Aí tem o módulo 2, o A1... Então você tem o módulo, você tem a primeira divisão, o módulo 2, que seria a segunda divisão. E a segunda divisão, que é a terceira. Que é a terceira. Entendi. Então módulo 2 é a segunda divisão. Isso. A gente, ultimamente, tem sido representado pelo time de vôlei, né? Então, assim, a cidade sempre tem tido bons times de vôlei. Mas até o time de vôlei, de alguma forma, eu acho que, não sei se por causa da pandemia, mas todo aquele glamour que se tinha ali de ter a maior torcida do Brasil, isso também, acho que foi se perdendo aos poucos. Qual que é a visão do senhor sobre o vôlei? Olha, primeiro, né, também, qualquer coisa que você faça a nível profissional, os custos são altos, né? E tem a gestão do André, que mexe com o vôlei, e ele também é gestor do Montes Claros,
futebol clube que está um pouco parado, até porque esse ano passado, com o restante desse ano, a gente viveu ou vive ainda uma pandemia que, como se diz, atrapalhou a vida, não foi só do Brasil, nem só de Montes Claros, mas do mundo inteiro, né? A gente já visto que a gente já está tendo ainda que conviver com isso, apesar que está tendo uma melhora, mas mesmo assim você vê as tal da cepa, né, que vem acontecendo. E eu acredito que Deus é brasileiro, como a gente sempre disse isso, e para o próximo ano a gente vai ter uma coisa melhor. E aí entra a resposta da sua pergunta. Com pandemia, você não pode ter torcedor em campo, você diminui a receita, né? Você tem que gastar muito mais, porque você tem que fazer os testes de Covid para fazer quando você vai sair de uma cidade para outra, e isso é caro. Então, talvez por isso possa ter faltado um pouco de investimento do próprio vôlei, né? Que a gente está falando especificamente do vôlei, para que pudesse fazer um time melhor para poder estar despontando. Mas o vôlei, de um modo geral, ele vai até bem. Mas quando ele agora mesmo aí, ele classificou e tal para as oitavas de final da liga, e não foi bem, mas cumpriu pelo menos a parte do planejamento deles. Como é que o senhor acha que é o apoio das empresas para o esporte local? O senhor acha que é um apoio que daria para montar esses times mais competitivos a esse custo que você falou que é alto, ou dificilmente a gente consegue montar esses times? Com certeza dá. Aqui você tem muitos empresários que são desportistas. Porém, isso é uma opinião minha, né? Porque a gente vê muito, por tudo que já aconteceu, o próprio empresário ele fica meio que pé na frente, pé atrás, para poder investir. Porque todas as vezes anteriores que foi investido, não houve o retorno, ou por um motivo ou por outro, né? Que a gente aqui não é omissão de estar falando, mas quem está ouvindo e que é do meio sabe que eu estou falando, né? Porque não dá para você citar nomes sem você ter provas, né? E isso aí a gente não é menino para estar enfiando a mão no vespeiro, né? Minha mãe já dizia, macaco velho não põe a mão em cumbuca. Então, mais que daria para fazer uma coisa muito boa aqui em Montes Claros, com certeza. Tem que estar trabalhando a base, sabe? Porque você vê esses clubes grandes falando, a base não dá lucro. Claro que dá lucro. A maioria aí hoje dos clubes, eles estão sempre revelando os atletas. Dar mais valor a essa revelação e fazer o trabalho, o planejamento para que esse atleta possa ir para o time profissional, ir lá desenvolver e crescer a performance, né? E virar atleta de alta performance. Desculpa. E você faz também o atleta que vai para a primeira divisão, para a segunda divisão, para o Campeonato Brasileiro, né? E para poder fazer o manutedouro da equipe principal, ainda mais aqui em Montes Claros. Hoje nós temos aqui, eu voltei já para Montes Claros tem 3 anos e meio, 4 anos, e fiquei um pouco de longe assistindo o primeiro ano, porque assim, por mais que a gente entenda de futebol, quando eu fui embora de Montes Claros, vai fazer quase 30 anos, quem tinha 5 anos está com 35. Quem tinha 10 está com 40. Que é a idade da maioria da turma aqui. E aí muitas vezes os pais, os tios conheçam a gente. E quando eu voltei, eu não poderia, mesmo tendo um pouco de experiência que eu fui para fora, que eu trabalhei em várias equipes grandes no futebol brasileiro e fora do país, eu não tive a pretensão de chegar aqui achando que eu sou o dono da verdade e sei tudo. E eu precisava de sentir como funciona as pessoas, para me poder aproximar novamente, para me saber o terreno que eu estou pisando, né? E a constatação muito grande é que tem bons valores aqui e que quando inteira 18 anos não é aproveitado, vai se desperdiçando esse tempo, né? Está mudando a realidade do futebol brasileiro, que o atleta hoje com 17 anos, ainda mais no interior, acabou para ele. Mas não, hoje
as equipes menores, porte, média, pequena. O que acabou? Ele vai ter que fazer outra coisa da vida? Jogador de futebol não dá mais? Vai fazer outra Antigamente, coisa 17, 18 anos, não vingou, não foi para um grande time profissional? Acabou a carreira. Acabou a vida dele. É porque eu falo assim, a primeira coisa quando você chega um cara com 17 anos, 18 anos, acima, você vai para uma equipe, a primeira coisa que os dirigentes perguntam é o seguinte: você jogou aonde? Se você não jogou em lugar nenhum, você está na escolinha, e aqui não é escolinha. O cara com 18 anos já não é uma escolinha. Ele já está entrando no pré-profissionalismo. Né? Hoje os grandes jogadores com 17, 18 anos já são profissionais nas equipes. E os bons, a Europa já está até de olho. Já estão de olho. Então esse é o grande problema nosso. A realidade nossa está mudando, porque não se faz mais craque como se fazia. Né? Se você analisar hoje o futebol brasileiro, você tem o Flamengo hoje que tem vários jogadores com nível alto, o Atlético Mineiro que investiu, né? Palmeiras, mas se você olhar o restante, o diferenciado, você não tem mais. E tem alguma explicação, seu Marinho? Não se fazem mais craques como antigamente? Mudou a receita do bolo ali? O que aconteceu? Rapaz, é uma pergunta bem sucinta e... Se a gente soubesse a resposta, era fácil de mas a corrigir, gente né? tem algumas... Eu, na minha opinião, porque eu trabalhei lá dentro, eu trabalhei em base também, né? Eu cansei de ver, não vou citar nome de clube aqui, também não é por omissão não, viu? Dizendo o seguinte, eu cheguei uma vez num clube, agora recente, e a primeira coisa que eu escutei, não tem ninguém aqui para ir pro profissional. Os caras da base falando. Aí eu falei coisas assim, vocês estão desvalorizando, primeiro, a mercadoria que a gente tem, e segundo, vocês estão desvalorizando a gente. Como é que nós falamos para nós mesmos que nós não temos atleta com condição de estar no profissional? Nós estamos sendo incoerentes. Então para que estão pagando a gente? Não é isso? Aí vamos lá, como é que você julga uma pessoa se você não dá ele a oportunidade? Para mim falar que você não tem condições de ser apresentador, eu tenho que colocar você para fazer. Te dá uma oportunidade para mim num teste. Sim, tem uma referência ali do que é bom, né? O que é bom aí é o cara especializado e fala, ó, o Bruno não serve. Não é isso? E a mesma coisa sou eu. Aí a gente foi fazendo esse trabalho lá e tal, porque a gente é peixe pequeno. Resumindo para você, subiu os meninos. Aí desse time, que eu estou te falando com você quando eu cheguei, que eu vou falar o nome do jogador, você vai saber onde é que é. Aí saiu o Lucas Silva. Saiu o Alisson, que está no Grêmio. Saiu o Wallace, que foi pro Braga, depois pro Mônica, nem sei. O zagueiro? O zagueiro, E aí vários outros jogadores. Entendeu? Vinícius Araújo, o que eu estou lembrando aqui, Lucas França hoje, que é o segundo goleiro reserva do Cruzeiro, e vai aí afora. Você entendeu? Então a gama aumentou. Então tivemos que colocar lá para que pudesse se falar se tem ou não condições. E aí entra uma coisa importante no futebol de base. A pessoa que está na base, a base tem que ter, além do diretor de base, tem que ter o cara que vai fazer a transição do atleta de 17 ou 18 anos, principalmente 18 anos, entre base e profissional. Sabe por quê? O custo não é barato. E as equipes, os dirigentes maiores das equipes, eles não pensam dessa forma. Porque põe um dinheiro lá e vai embora. Por que é tão difícil essa transição da base para o profissional? O que muda no ritmo, na intensidade, que às vezes, inclusive, alguns atletas que a gente ouve de fora, a gente não sou especialista na São Marinho como o senhor, mas de fora você vê ali um destaque da base, na hora que ele chega no profissional não vinga. O que é essa diferença? Então, aí tem vários fatores, né? A primeira, vamos lá, vamos dizer o Cruzeiro, o Flamengo. O Flamengo está fazendo uma gestão agora, está inteligente. Trouxe os feras, montou um time forte, e tá botando pontualmente jogadores de base no meio dos caras. Porque também você não pode pegar, igual por exemplo, o estado que está o Cruzeiro hoje. É deplorável. Né? E você não tem perspectiva de nada. A gestão do Cruzeiro, aí eu vou falar da nome, né? A gestão do Cruzeiro, ela tá igual cego no tiroteio. Tá tirando para tudo quanto é lado. Não senta, não analisa.
a cabeça tá ruim. Eu não posso ficar trocando treinador, trocando jogador, assim. Porque o grande segredo na vida, e eu como gestor, como gerente, como principal cabeça, para que você possa produzir bem, eu tenho que passar isso para você. Chama autoconfiança. Você pode ser o fera, o melhor de todos. Se eu da empresa, o cara que manda, eu não reconheço isso de você, tudo que você faz está ruim, é xingar, a sua autoestima, a tendência ela é cair. E aí eu te pergunto, quem com baixa autoestima ou baixíssima autoestima rende, produz? É difícil. Então é preciso que quem gerencia tem que ter o cara que faz o papel, o interlocutor da base lá em cima. Você contrata só treinador pesado. O cara sabe que ele vai ser cobrado. Vê quantos treinadores o Cruzeiro trocou agora de 2 anos para cá, depois dessas confusão toda. Quantos treinadores trocaram? Aí você põe o atleta lá e quer que o atleta da base vai resolver o problema de cara que ganha muito alto. Aí entra o que você falou, o cara vai jogar a partida boa, começa as cobranças, o cara sente, ó, o cara não está preparado. Não está preparado. Você vê agora mesmo aí, quantos jogadores da base subiu para o profissional do Cruzeiro, que não foi nenhuma coisa planejada. Foi uma coisa que toque de caixa, porque era necessidade. Você vê, vamos lá, Matheus Pereira, o lateral esquerdo. Entrou nessa fase ruim aí, foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro, não está sendo nem relacionado. Aí entra também o problema do treinador, entra. Ele sabe que ele vai cair qualquer hora. Então esse é o grande problema. O cara que vem medalhão, ele não assume. E aí entra outro detalhe importante. Vamos lá. Não sei para que time que você torce. Para esse aí que virou piada para todo mundo. E aí hoje, assim, uma coisa que eu acho errado, né? Essa é opinião minha. Algumas coisas de Elias Calil eu gosto. Eu sou o presidente. Eu sei que você paga para ir no campo, paga para ir no estádio. Mas quem gerencia isso? Sou eu. Então, você não vai interferir na gestão do clube, não. Só quando estiver errado. Então, eu, como presidente, eu tenho que bancar isso. Porque se você joga perde uma partida, perde 2, perde 3, treinador não presta, jogador não presta. E aí você quer mandar todo mundo embora. Aí você tem que bancar. Tem que bancar. Quem manda sou eu, vai ficar. Pode cair? Pode cair. Mas aí você tem que reestruturar para que você não aconteça mais isso. Aí dava para você colocar os jogadores, quando surgiu esses atletas, aí o time do Cruzeiro era top. Então qualquer atleta que você colocar ali no meio dos caras, ele vai produzir, ué. Então esse para mim é o... A média é alta, né? Então, cara... Aí eu posso pegar a base e estar inserindo eles ali, para daí a pouco o cara vira titular. Aí daí a pouco você está vendendo, está fazendo a receita. Você pagar a despesa da base, com pagar também a despesa do time profissional. Você vai ganhar título, consequentemente vem premiações altas. Aí você faz o seu planejamento para o próximo ano de ir atrás de peças pontuais para reforçar a sua equipe. A gente sempre escuta que a cultura do futebol brasileiro é de pouca paciência com o treinador, né? E de fato a gente... E jogadores também, né? Jogadores também, né? A gente vê isso. Mas eu tava pensando aqui, quando olho para a Europa, me vem à cabeça Alex Ferguson no Manchester. Conheci pessoalmente. Sério? Você vai me contar isso. Arsene Wenger no Arsenal. No Arsenal. Não lembro de... Obviamente existem, mas assim, na minha cabeça me vem só os dois. Essa cultura de mediatismo... Tem o Mourinho também que fez um trabalho muito grande, porque na Europa tem uma coisa interessante. Desculpa te cortando. Não, você tá à vontade. Você tem o manager. O manager é o treinador, é o cara que... Ele senta com o presidente, é ele que faz... Aqui no Brasil não tem essa... Poucos... Vanderlei começou a fazer isso, mas misturou muitas coisas. Misturou muito, ficou feio pra ele, inclusive, né? Essa mistura dele de trazer jogador, agenciar jogador. E aí entra outras coisas, né? Lá não, lá o cara ele faz o planejamento. Aí ele tá de olho no mercado geral. Então ele, como treinador, ele sabe que aquele atleta que ele vai trazer é pontual porque ele quer e vai resolver o problema dele. O planejamento tem muito mais chance de dar certo do que de dar errado. Porque futebol, ele é uma coisa assim, como é que eu vou te dizer? Ele é louco e mágico. Você faz planejamento, não dá certo.
as equipes pequenas, de vez em quando, acerta numa gestão e vira top. Então, mas quem que faz bom planejamento tem tudo para dar certo. Então, esses caras eram os senhores mandatários. Os presidentes nem, mas só que tudo sentado, conversado, organizado, né? Mas ele tinha o poder de, eu quero isso, quero aquilo, tal, trazer. E além de tudo, ter bala na agulha, né? Porque se você não tiver bala na agulha, você querer trazer o jogador que você não vem. Então, assim, falta talvez isso aqui no Brasil, né? Mas quando você dá muita moral, aí entra no caso do Vanderlei, para mim, que foi um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, mas que se perdeu por envolver com outras coisas, né? Que não o futebol. E olha que a vida deu ele muita chance, hein? Porque ele ressurgiu das cinzas aí várias vezes. Agora, até hoje ele vai ressurgir. Mas agora tá difícil. Estão falando dele no Cruzeiro aí? Pois é, mas tá difícil. Tomara que ele se auto-analisa e recicle, porque ele tem potencial. Ninguém esquece o que sabe, né? Você tem que melhorar o que você sabe, fazer uma reciclagem, para que quando você assumir um time igual o Cruzeiro, poderá ser o trabalho que pode voltar ele no mercado novamente. Como é que você conheceu o Alex Ferguson? Então, moço, eu estava no São Paulo e nós fomos... São Paulo é uma equipe assim... Eu tenho muito orgulho de falar do São Paulo também, sabe? Nossa, São Paulo até o início dos anos 2000 era o time eu trabalhei brasileiro. no São Paulo 7 anos. 7 anos. De 2005 a 2011. 5 e 11? É a época que o São Paulo foi campeão mundial? Isso, é mundial, tri brasileiro. Tri brasileiro. Tal, tal. E eu trabalhava mais na base, né? Então, cheguei a trabalhar no profissional, mas mais na base. São Paulo fazia muitas viagens internacionais, né? Com São Paulo eu fui bicampeão mundial sub-17, campeão mundial em Dubai, campeão mundial... foi campeão da Copa Nike, que é o mundial, né, do sub-15, em Manchester, na Inglaterra. E aí foi aonde nós tivemos o privilégio. A gente ganhou a Copa Nike aqui no Brasil e fomos para Manchester, né? E chegando lá, a gente foi disputar a Copa Nike, a gente foi campeão. E antes disso, o Manchester sempre, com inteligência superior a muita gente, que eles, para divulgação de marca, eles fazem os eventos, né? E leva a gente para conhecer o Old Trafford, conhecer o salão de eventos do Manchester United e tal, e aí eles tinham um timaço. Eles reuniram pra gente todas essas pessoas, essas figuras impolutas, nesse evento. E foi aonde a gente acabou conversando com o Alex Ferguson, o Ferdinando, o Barbitov, Evra, o Roney, esses caras era um tudo, time, era um time humilde, hein? Exato, então assim, e mais vários outros aqui e tal, né? O Gibbs e esses caras todos aí, esses caras, assim, nos atendeu bem, veio, começou a bater o papo. E aí entra um detalhe, né, cara, que não estou arrependido não, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu faria isso. Inclusive ele pediu para tirar foto com a gente lá, comigo, né, e tal, e eu não quis não. Porque assim, eu quando eu tô eu fico muito mais esquerdo que assim, sabe? Eu não gosto de ficar aparecendo nem nada e tal, eu arrependo, deveria ter, sabe? Deveria ter, porque foi um pedido do cara, né? Quem pediu para tirar foto? Ele pediu para tirar foto. O Alex Ferguson? Ué. Vocês preferiram não? Tirou uma foto comigo aqui em inglês, né? Era um bom registro. Bom registro. Então eu tô contando a história, e ele vai falar, mentira, né? Tem foto? Não tem. Mas não tem. Eu tenho a foto gravada na memória, né? Essa aí, e no coração. Tira, e no coração. E as outras pessoas que estavam comigo, que são poucas, né? Pode estar falando. Mas, então assim, sabe? A gente espera que o Brasil ele consiga mudar a cultura, né? E eu acho assim, a torcida brasileira, ela tem que ter uma mão de fazer as coisas, mas não do jeito que faz aqui no Brasil, cara. Porque os caras querem agredir, querem quebrar as coisas, né? E quer influenciar, né? Então, assim, eu vou te contar uma história aqui rapidinho, até de São Paulo.
São Paulo fez um levantamento e na época, o cara que servia para dirigir o São Paulo chamava-se Tele Santana. Se vocês, porque a gente não lembra, até brinquei com a menina ali, né, a coisa literal, né? Você fala das pingas que eu tomo, mas você não fala das quedas que eu também tomei, né? Não é assim que é dito? Então vamos lá, quando o Tele Santana, ele tinha sido campeão brasileiro pelo Atlético e não ganhou mais nada. Sempre chegava, morria. E aí contrataram o Tele Santana para o São Paulo, na década de 90. O presidente do São Paulo, que aqui no momento não me lembro, bancou tudo. Falou, eu vou contratar o cara. Esse é o cara, é o perfil do cara que eu quero. Resumindo a história, o São Paulo era grande, tornou gigante. Então o Tele Santana ficou lá quantos anos e ganhou tudo. Já interferindo, inclusive, lá o trabalho lá da base. Tinha um outro cara que era importante no São Paulo, chamado, até faleceu, chamado Cilinho. É um cara que descobria muito talento, mas tinha outras pessoas, né? Seu Pupo Gimenez também que faleceu. Então, assim, tem que ter as pessoas que são profissionais da área. Você não pode botar qualquer um para trabalhar em base. Ainda mais com atletas de 10 para 15 anos. Sabe por quê? É o começo de tudo. Se você não faz a coisa direito, você vai perder o atleta. E entra uma outra coisa importante aí para os clubes. Quando você vira tutor do atleta, você sabe o que eu estou falando aqui, o que é tutor? É quando eu tenho um filho, e você é presidente ou dono do Cruzeiro, trabalhar na base e meu filho vai para lá. Aí o Cruzeiro vira tutor do meu filho. Ele é responsável pelo meu filho. Ele fica alojado. Né? Então, eles não passam, hoje está se fazendo, colocando mais assistente social, botando psicólogo, né? Tem que ser mais atuante isso. Porque quando o menino vai para lá, eu tenho que conhecer o histórico do menino, a condição social do menino. Porque não adianta eu tirar o menino que está com a doença na casa dele, levar ele para um CTI, para uma UTI, dar ele todo o tratamento especial. Quando ele voltar para a casa dele, ele vai voltar doente para mim de novo. E aí você vai conhecer o histórico desse pessoal. Cada brasileiro tem uma história para contar. Eu estava ouvindo você conversar com os rapazes aqui, você viu. O brasileiro tem história para contar, porque a vida nossa é dura, é pesada. Então, aí chega a menina lá, o pai é alcoólatra. A mãe não é uma pessoa que seja espelho do menino, para não ficar falando as coisas. O pai mexe com droga. O pai, ele trabalha com os caras. E aí vai. O pai chega bêbado em casa, agride a mulher, agride os filhos. Você querendo, não querendo, o cara que não tem, igual você falou com o menino do RPG aí, do cara. Se eu sou uma pessoa que mentalmente eu sou fraco, eu vou usar o RPG para fazer uma coisa ruim. Mas a estrutura brasileira hoje, ela é muito mais pessoas mentalmente fracas do que forte. Então a tendência de pessoas a ser influenciada com mais facilidade é maior. Nós somos o país com o maior nível de ansiedade no mundo. Não estou falando besteira com você. Junto isso com o nível de pobreza que o país tem, dificuldade que a gente conseguir as coisas, né? Conseguir emprego. Então, assim, é uma luta gigantesca, a gente vive sob pressão o tempo inteiro. Não tem jeito, futebol é misturado, né? Com três coisas, né? Política e religião, né? Eu, Marinho, já discuti várias vezes com pessoas amigas e tal. Marinho, eu não consigo entender, mudando um pouquinho né? Mas faz parte do contexto, eu não consigo entender que um cara que trabalhou 6 meses de carteira assinada, e aí esse cara resolve não trabalhar mais, e pela dificuldade que a gente tem, muitas vezes, de arrumar emprego, mas também muitas vezes porque o cara não quer mais, porque ele sabe que esse tipo de lei favorece ele prefere sacrificar, ele sabe que não vai ficar preso muito tempo. Ele vai preso por cometer qualquer delito contra a sociedade, né? E não pode se culpar só a sociedade, não.
E esse cara, ele recebe o auxílio reclusão maior do que um salário mínimo, que um cara que tem que trabalhar no mínimo 8h30 por dia. Você está entendendo? E não é feito nada para que esse infrator ele possa ser recuperado. Porque até para que você fale que eu não tenho recuperação, eu tenho que ser feita alguma coisa para que eu possa. Aí se eu não quiser, aí é diferente. Quando a gente fala desses problemas sociais, o futebol sempre entra inclusão total, como uma solução. É, solução. Mais cedo a gente falou sobre o surgimento de craques, de uma certa forma, a gente acha que está diminuindo. Mas a busca dos jovens por serem jogadores de futebol diminuiu? Cresceu? Como é que ainda? Não. Ainda tem muita gente que tem esse desejo? Entra um fator aí que eu sempre falei nos lugares que eu passei, mas a gente é piaba, né? Os caras depois você vai começar a fazer. Vamos lá. Eu tô na minha casa, eu tenho dificuldade de almoçar. Aí eu vou jogar um futebol. Aí eu chego lá no Cruzeiro, Atlético, os grandes clubes, e eu dou um up na minha carreira, porque eu acertei um chute, o meu up vai crescer, beleza? E aí, eu de não ganhar nada, uma ajuda de custo, os caras passam a me pagar R$3.500. Eu vou ajudar minha mãe e meu pai, a maioria dos meninos não vai não, vai curtir. Aí entra o seguinte, vamos lá, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Nós tínhamos um jogador no Cruzeiro chamado Kaká, ele foi pro Japão agora, zagueiro. Kaká é um menino, rapaz, assim, de ouro, humilde, chegou, começou a envolver com algumas coisas, tal, e cresceu. Kaká ganhava acho que R$3.000 na base do Cruzeiro, com muita dificuldade. Foi pro profissional, R$180.000. A realidade do cara mudou. Aí vamos lá. Eu acho que na base você tem que fazer isso. Você quer dar um aumento de salário pro cara? Vamos ver a realidade do cara lá atrás. O cara não tem nem casa para morar, moço. Dá melhora a vida da família, que você vai melhorar a capacidade do atleta. Você entendeu? Aí no Cruzeiro, eu tinha um psicólogo lá que a gente fez muita amizade, chama Jair Stancanelli. Hoje é um dos melhores psicólogos de Minas Gerais hoje. A gente está sempre em contato e tudo. Os caras, assim, aderiu às ideias, a gente mudou muita coisa. O pai pega o filho, põe lá no Cruzeiro, não quer saber o que está acontecendo, a maioria, não quer saber o que está acontecendo, não. Mas deixa o menino fazer qualquer coisa lá e der qualquer coisa errada com o filho. Você vê, os caras vêm para cima da instituição e quer indenização e mete o pau e tal. Então o que nós fizemos? Não é assim não, vocês vão ter que estar presos, vocês são obrigados a ajudar a gente a cuidar do seu filho. Né? O jogador de futebol não quer estudar, que entra cultura também. Ele não quer estudar, ele acha que ele vai ser jogador de futebol, que ele não precisa de nada. E por incrível que pareça, Bruno, o futebol é uma escola diferente de todas. O menino, às vezes, a maioria de base, os caras só tem oitava do ensino fundamental 2, oitava série. Os caras sabem ler direito, são analfabetos funcional, porque a nossa educação caiu muito, né? Sem falar politicamente de ninguém, mas de 2000 para cá, acabou. O aluno não toma bomba, é empurrado de ano após ano, chega lá na frente, o cara não sabe nada. Então, isso também interfere na vida do atleta, de ele tomar decisões, de ser um cara mais inteligente, né? E aí então denigre. Então o que a gente fez? Fizemos um trabalho bom no Cruzeiro, botou todo mundo para estudar. Eu acordava cedo e ia estar lá dentro. Falei até com a menina aqui que a gente conseguiu um feito lá, os caras disputaram campeonato. O senhor contou uma história curiosa sobre a base do Cruzeiro, os jogadores que a instituição considerava que não precisavam nem subir. Isso. Um deles foi parar simplesmente no melhor time do mundo. Para mim, isso é muito estranho, assim, inimaginável, porque o fato dele ter dado certo no profissional já inibe tudo aquilo que tinha sido dito. Mas jogar no melhor time do mundo, costuma acontecer esses erros assim de forma comum, seu Marinho? De julgamentos que são
A base perde muito atleta, né? Você pode ver aí, pra você ver na história aí, eu tô na base do Cruzeiro aqui e não sirvo, aí me manda embora. Aí eu vou seguir o caminho, vou embora. Daí a pouco o clube tá me comprando. Ele tá comprando uma coisa que ele tinha lá. Eu já vi umas histórias assim. Não é, isso aí não é só... Um ou outro. Né? Não é só exceção, não. Isso está virando regra. Você quer que eu te dê um exemplo aqui rapidinho pra gente fechar? Hoje, quem é o melhor jogador do Palmeiras? Até pouco tempo, era o melhor jogador do Palmeiras. Dudu? Não, depois do Dudu. Porque o Dudu foi vendido. Aí entrou outro logo depois, um ano depois, aí quase as mesmas características de Dudu. Meu Deus. Rony. O que veio do... O Rony, que veio do Atlético Paranaense. Você sabe onde é que esse atleta passou? Cruzeiro. Cruzeiro. Você sabe onde é que o Dudu passou? Cruzeiro também. Cruzeiro, só que o Dudu foi vendido, um pouco mais barato, mas foi Dudu, vendido. eu lembro do O Rony saiu praticamente de graça. Saiu de graça. Daquela safra. Tony Anderson. Que foi pro Grêmio? O Grêmio tá rodando, acho que tá no Red Bull hoje. Base do Cruzeiro. E vários outros, é muito atleta que na hora você não lembra. Mas então assim, e deixa-se perder o atleta, porque o atleta, eu falo muito coisa assim, vocês se lambuzam com uma colher de mel, sendo que tem um tonel de 10 mil litros de mel para você morrer afogado. Então esses meninos, eles se perdem muito, porque ele começa a ganhar mais ou menos, sai, vai conhecer pessoas e não tem uma certa condição de proibir. No Cruzeiro a gente fez isso, né? Mas o de 20 anos para 18 anos para cima, você não pode proibir o cara. Então vai se conhecer várias coisas. Então tem que mentalizar, tem que trabalhar tudo isso para que o atleta possa sair quando ele está alojado e ir lá para onde é que ele for, ele não se abater, não se misturar, a cabeça dele está boa. Então acontece tudo isso, né? Mas é o futebol brasileiro, a gente tem que esperar ver o que vai acontecer para ver se melhora. Já está tendo umas melhoras, o São Paulo melhorou muito, o Cruzeiro também deu uma melhorada, mas devido a essa confusão doida aí. Aí você perde o poder de captação também, né? Você perde o poder de captação. Mas é isso aí. Queria agradecer demais a presença do senhor aqui. Passou rapidão, foi 30 minutos assim, voando. Tem histórias aqui que eu acho que a galera ficaria um bom tempo ouvindo, hein? Ainda mais que tem muito cruzeirense aqui. Olha a cara tristeza da turma, seu Marinho. Olha lá. Mas assim, se você me permitir, Bruno, vocês me permitirem, eu gostaria de fazer um pedido aqui, né? Eu gostaria que os pais, né, daqui da região de Montes Claros, juntamente com os atletas, a FUNORTE está de braços abertos, né, para poder receber esses meninos para fazer uma avaliação, né, para tentar encaminhar o futuro sem, como é que eu vou dizer, um dos grandes problemas de Montes Claros são as conversas. O cara tem um trabalho ali, não serve para cá, o outro tem trabalho ali, não serve para cá, não serve para lá. O que eu digo para os pais que me procuram, porque a gente não vai lá tirar o atleta, a gente está na expectativa, até para evitar essas conversas. Então o pai do atleta vai vir procurar, porque o pai também tem interesse que o filho não fique só disputando campeonato aqui não. Ele quer, e hoje o FUNORTE é o único clube da região que joga o Campeonato Mineiro, sub-15 e sub-17. Então que quando os pais tirar o filho dele de qualquer local que tenha tido um começo de trabalho, que eles digam para essas pessoas que está trazendo os filhos dele para cá por livre e espontânea vontade. Não somos nós que estamos indo atrás, apesar de a gente ter esse direito também, né? E tentar fazer as parcerias para que a gente possa reforçar e crescer o futebol de Montes Claros na base, para que a gente possa fazer valores, para que a própria cidade possa, se não der para lá para fora, usar para disputar o Campeonato Mineiro da segunda divisão, do módulo 2, né? E quem sabe o Mineiro. E quem sabe um dia aparecer, hoje nós só temos, acho que, se não me falha a memória, aqui no Brasil, só Nicão jogando Série A do brasileiro, que é Montes Clarense e tudo, né? E que a gente pudesse ser mais unido nesse aspecto aí, né? E que a parceria, ela tem que ser feita e cumprida.
mesmo que ela não seja escrita, mas muitas vezes pode ser escrita, mas que a palavra do cara seja uma palavra dada, né? E que a gente também passa a ter essa obrigação de cumprir também com essa obrigação. Eu acredito que eu posso falar em nome da base aqui da FUNORTE, que eu estou hoje aí, junto com o Júnior, e a gente está de braços abertos, não para receber só atletas de Montes Claros, mas da região. E que a gente possa ser essa ponte, né? Que possa levar o atleta lá, porque tem nome, né? Hoje é registrado em federação, aumenta o currículo do menino. Você jogou aonde? Disputei Campeonato Mineiro Sub-15 para a FUNORTE, e lá. E aí, eu tenho certeza que a própria FUNORTE, nesse primeiro princípio, na pessoa do Júnior, ele não vai prejudicar a carreira do menino, não. E você sabe que em base, a gente virar clube formador, é um trabalho social, é um trabalho de inclusão, para que você possa mudar a vida da família do menino, né, para melhor e etc. Então fica aqui meu pedido, né? Estamos aqui de braços abertos para receber todos que quiserem vir fazer a avaliação aqui. E a gente estava comentando sobre, de novo, a história da base do Cruzeiro. São muitas variáveis que influenciam a alguém julgar se uma pessoa, dentro do futebol, em qualquer ambiente na vida, né, seu Marinho? Eu estava até citando um exemplo de eu como apresentador. São muitas variáveis para a gente julgar no bom sentido, dizer se tem potencial ou não. Então, se alguém vem para o FUNORTE ou para qualquer clube talvez não seja aprovado, isso não é um sinal de que ele não tenha potencial, de que ele não vai dar certo. Não, de jeito nenhum. Naquelas variáveis daquele momento, né? Achou-se que não. Então, assim, isso é importante para que aquela história de força de vontade que a gente tem na vida, tem que ter, isso. Né? Porque o que o brasileiro tem de melhor, né? A gente é julgado o tempo inteiro e pode ser que em um momento ou para alguma pessoa específica a gente não seja bom, não sirva para aquilo, mas para outras sirva. Então a gente tem que tentar até que isso se encaixe. Obrigado demais pela presença do senhor, foi ótimas histórias, eu acho que a gente ficaria aqui um bom tempo com o meu Eu que agradeço, né, essa oportunidade, eu não sou muito de ficar falando da gente, é complicado, né, histórias e tal, e agradeço pela oportunidade que me foi dada, espero ter correspondido com vocês aí, né. Deu o melhor de si nas 4 linhas, buscou o resultado positivo. Conseguimos 3 pontos? Pronto, com certeza. Futuramente ser campeão. Né? Esse é o principal. Foi nosso objetivo aqui hoje. Obrigado, seu Marinho. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Esse foi mais um Na Real. A gente se encontra na semana que vem de novo, é? Semanal esse programa? Que isso, hein? É claro que é, tô brincando. Com esse bom humor que a gente tenta fazer aqui sempre, com conversas extremamente inteligentes, sérias, que façam sentido para você que está nos assistindo e com bom humor, que fica mais legal de assistir, não fica? Boa semana para todo mundo, um abraço, valeu!